importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. A paz, Loren. A paz, Loren. Deus abençoe aí. Senti só falta. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza. A paz, irmão William. Olha, o irmão da Uiara. A paz, irmão William. Deus abençoe aí a família. Não da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. A paz, Uiara, Robson, Azaf e Isabelle. Um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Yara, Azar, Isabelle. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. A paz, irmã Antônio. A paz, irmã Lu. Paz, irmão Antônio, irmã Lourdes. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. A paz, Wendel. A paz, Elisa. A paz, Mimi. Enzo. Thaísa. Paz, Wendel. Mimi, Elisa, Thaísa. Amém. Amém? E aí, o dia hoje foi bem quente, né, abençoados? Mas glória a Deus, que Jesus estava do nosso lado, né? Com esse calor todo. Poxa. Amém? Graças a Deus, né? Pelo calor.
A paz do Senhor para todos, né? Aquele que eu não falei o nome não está aparecendo aqui na minha telinha, mas Deus conhece cada um que entrou, amém? E para dar início aqui à nossa live, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir perdão, Pai querido, porque pequei contra Ti, Pai, pequei, Pai querido, e me arrependo agora neste momento, Pai querido. Que o Senhor também possa estar com meus irmãos nesse momento, Pai querido, que está confessando, Pai querido, que o Senhor possa também estar perdoando os pecados deles também, Pai. Venha, Pai querido, dar uma live abençoada, Pai querido, venha falar nos nossos corações, que a gente venha sair daqui transbordado, Pai. Felizes, Pai querido, porque escutou a Tua palavra, Pai. Glória a Deus. Porque a gente dedicou esse tempo para Ti, Pai querido. O Senhor faz isso conosco 24 horas. E esse momento aqui é 1 horinha só, Pai querido, que fazemos, Pai querido, tão pouco diante do que o Senhor faz para nós todos os dias. De acordar, o fôlego de vida, Pai querido, a nossa saúde, Pai. Tudo que o Senhor faz para nós, para nos proteger do inimigo, proteger das enfermidades. Pai querido, é tão pouco, Pai, diante de tudo isso que o Senhor faz para nós, Pai. E a gente vem te agradecer. Toma, Pai querido, o nosso pastor nas Tuas mãos, que ele venha falar aquilo que o Senhor mandou ele falar, Pai querido. Que nossos filhos, nossos irmãos, Pai querido, possam estar felizes, Pai querido, com a Sua presença. Te agradeço por tudo, Pai, por cada família aqui representada. Por tudo, Pai, que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, Jesus. Amém? Amém. Vamos ler a passagem que se encontra no livro de 1 Reis 19. A mensagem que trouxemos hoje de manhã foi um pouco diferente da que estamos agora, né? Porque eu pedi a Deus que me desse uma mensagem na parte da manhã para um grupo de pessoas e uma mensagem agora na parte da tarde para outro grupo de pessoas. Amém? Amém. 1 Reis 19, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto eles tinham, tudo quanto eles havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come,
porque muito comprido que será o caminho. Amém? Amém. Conforme eu havia falado, eu iria trazer uma palavra voltada sobre o momento a qual nós vivemos, né? De muitas pessoas em estado de depressão, né? Depressão é algo muito complicado, é algo que muitas vezes é difícil falar, é difícil entender, mas o mundo em si, várias pessoas no mundo estão passando por esse problema, né? A depressão, ela já foi chamada até mesmo de algo que as pessoas só sabem até mesmo reclamar, se lamentar, né? Pessoas que muitas vezes têm uma tristeza profunda. E eu queria falar algo sobre depressão, a qual a Bíblia nos mostra, né, nos relata, e para nós entendermos um pouco mais e até mesmo poder ajudar outros irmãos. Vamos lá. Deus não quer te ver deprimido. A Bíblia mostra que até um homem de Deus pode entrar em depressão. Mas ele nos ensinou que ele não morreu na depressão. A Bíblia nos mostra que até um homem de Deus pode entrar em estado de depressão. Mas o próprio Elias não morreu através ou por meio da depressão. Deus tem muito para te usar e me usar também. De repente você está ao alcance da minha voz, está vivendo esse momento, né, a qual eu estou citando aqui, que é o momento da depressão, e de repente você não vê solução para esse problema. Eu quero trazer algo para você. A depressão tem solução. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos orienta, até mesmo como sairmos da depressão. Outra coisa, Deus pode até deixar você entrar na depressão, mas Deus não quer que você morra de depressão. Não tenha medo de pedir ajuda. De repente, você se encontra aí do outro lado, né? Ou conhece alguém que se encontra do outro lado, que está passando por esse momento de depressão. E muitas vezes as pessoas, quando se encontram nesse momento, não têm coragem até mesmo de pedir ajuda. Então eu quero trazer algo para você. Se você souber, ou se você estiver passando por esse momento de depressão, você souber alguém que está passando, ajude essa pessoa. Ajude em oração. Ajude, de repente, acompanhando até ela mesmo para fazer um tratamento. Se você está passando por esse momento, não se envergonhe de pedir ajuda às pessoas. Porque muitas vezes, quando você não pede ajuda, a depressão acaba levando você à opressão. O que eu quero falar para você: não tenha medo, não fique com vergonha de pedir ajuda, se por acaso você esteja vivendo neste momento. Outra coisa, não tenha medo de pedir ajuda de um psicólogo, de um neuro, ou até mesmo, né, de um líder, né? Procure pessoas até mesmo para te ajudar. Procure pessoa até mesmo que você possa ajudar a sair desse momento. Outra coisa, uma das coisas que a depressão leva as pessoas, se você for parar para analisar, o texto nos mostra que Elias estava com um jovem. Quando Elias começa a entrar no estado de depressão, a primeira coisa que Elias faz é deixar o jovem, né, num lugar e vai caminhar sozinho. Elias se isolou. Normalmente as pessoas, quando começam a entrar no estado de depressão, uma das primeiras coisas que ele procura fazer
é se isolar, não ter contato com as pessoas. E no momento que a qual nós vivemos, isso facilitou tremendamente até mesmo as pessoas que já tinham esse sintoma. Porque nós vivemos num momento que nós temos que viver, de certa parte, isolado. Nós não podemos, de repente, visitar alguém. Nós não podemos, de repente, receber visita. E isso acaba nos afastando das pessoas. Isso acaba as pessoas tendo menos contato um para com o outro. E isso me chamou a atenção por esse momento que a qual nós estamos vivendo. Outra coisa que a depressão nos mostra. As pessoas comem simplesmente por necessidade. As pessoas não comem porque muitas vezes têm fome, mas elas comem porque necessita de comer. A depressão muitas vezes tira até mesmo a fome das pessoas. Outra coisa, pensamentos e preocupação estão fora de controle. As pessoas não conseguem controlar os seus pensamentos, né? As pessoas não conseguem controlar a sua preocupação. Vive constantemente preocupado. Os pensamentos simplesmente que vêm à mente por coisas ruins, coisas más, coisas que possam acontecer com ele ou que possa acontecer com alguém da família. A depressão tira totalmente o controle das pessoas. Esse é um dos motivos que muitas vezes as pessoas chegam num ponto que precisam realmente ser cuidadas, ser tratadas. Outra coisa que a depressão também quando sintomas de depressão aponta. Outra coisa, segue um isolamento social. Hoje nós vivemos um isolamento social, mas independentemente do momento que a qual nós vivemos, quando as pessoas entram em depressão, isso acontece normalmente a 99% dos casos das pessoas que entram em depressão, eles procuram se isolar, eles procuram não ter contato com ninguém, eles procuram viver a vida só ele e ele, mais nada. A presença das pessoas muitas vezes até mesmo incomoda. Outra coisa, 30% das pessoas no mundo, 30% das pessoas no mundo tem transtorno mental. Eu estou falando, não é o que eu estou falando. A OMS que fala isso, que traz esses dados. A OMS, Organização Mundial de Saúde, que trata sobre vários tipos de doença. E ela também vê que 30% das pessoas no mundo vivem ou já viveram ou estão passando por um momento de depressão. Nós estamos vivendo em uma sociedade que está vivendo por um momento de grande problema de transtorno mental, emocional e também espiritual. Mas Elias também passou por isso. Só que Deus levantou Elias para fazer a obra dele. Eu quero falar algo para você. De repente você está vivendo esse momento de depressão, mas eu quero trazer uma notícia para até mesmo alegrar o seu coração e para fazer com que você não venha desistir de fazer algo que muitas vezes te agrada, algo que muitas vezes te traz paz, algo que muitas vezes até vem aliviar esse momento que a qual você está passando. Deus tem uma obra muito grande com você. Quando eu falo que Deus tem uma obra muito grande com você, eu estou falando para você que Deus quer te usar para você até mesmo ajudar pessoas que vivem de repente ou que estejam passando por um momento parecido que o seu. Outra coisa que eu quero passar para você. Se você está passando por um momento de depressão, eu tenho uma palavra para você. Deus quer te usar. Só que o rei Acabe, eu quero falar algo que de repente você não entendeu a história que eu li. Quando até mesmo a mulher chamada Josabel, que era mulher do rei Acabe, até mesmo mandou um recado para Elias,
ela mandou um recado para Elias, ameaçando Elias. Então, só para você entender o motivo que levou ela a ameaçar Elias. Primeiro, Elias havia feito até mesmo uma disputa, um duelo, para mostrar quem realmente era o Deus verdadeiro. E dentro disso aí, ele fez um duelo com 450 profetas de Baal. Ele sozinho conseguiu clamar a Deus. E quando Elias clamou a Deus, na parte da tarde, o fogo desceu. Elias deixou os profetas de Baal clamar ao Deus Baal na parte da manhã. Elias combinou: na parte da manhã você clama ao seu Deus. Se ele não responder com fogo, na parte da tarde eu clamarei o meu Deus, e eu tenho certeza que ele irá responder com fogo. E quando Elias clama a Deus e que Deus responde com fogo, Elias realmente ganhou até mesmo aquele duelo, mostrando que o Deus a qual nós servimos é o maior Deus do universo, é o maior Deus do mundo. Quando Elias ganha esse duelo, ele mata os 450 profetas de Baal. Olha só, um homem que enfrentou 450 homens para mostrar que o Deus dele era o Deus real, o Deus verdadeiro. Ele mata esses homens, e quando ele acaba de matar a rainha, né, no caso, que a qual tinha esses profetas, manda um recado para ele: avisa Elias que quando eu chegar lá, da mesma forma que ele matou os meus profetas, eu irei matar ele. Engraçado que Elias teve coragem de enfrentar esses 450 profetas, mas não teve coragem até mesmo de enfrentar a rainha. E algo que me chamou a atenção, que Elias, em dado momento, ele senta embaixo de um pé de zimbro, né, um pé de árvore, e quando ele senta ali embaixo, ele pede a Deus, dorme, ele pede a Deus a morte. Na realidade, eu comecei a analisar algo interessante dentro disso aí. Quando Elias pede a Deus a morte, olha só o que acontece. Se Elias realmente quisesse morrer, ele teria ficado e enfrentado a rainha Jezabel, que ela havia prometido de matar ele. O que eu quero falar para você? Muitas vezes, quando as pessoas entram em estado de depressão, aquilo que ela fala não é aquilo realmente que ela sente, ou aquilo realmente que ela quer fazer. De repente, você pode até estar vendo uma pessoa sorrindo, o sorriso, né, que quase morde de orelha a orelha, mas na realidade o coração dele está em pedaços, o coração dele está amargurado, o coração dele está triste. A depressão muitas vezes leva pessoas a falar realmente aquilo que a qual ele não sente. A depressão faz pessoas usarem até o termo que muitas pessoas costumam dizer, que o palhaço traz alegria, tem sorriso. Você olha para ele, você vê que ele está feliz, mas na realidade, dentro do coração dele, dentro do íntimo dele, existe uma tristeza profunda. A depressão leva as pessoas a uma tristeza profunda. E quando Elias, no caso, é questionado, quando Elias é confrontado, até mesmo para poder até mesmo resistir, né, algo, né, a qual ele poderia, né, no caso, resistir, né, encarar a verdade pela frente. Elias, a primeira coisa que ele faz, ele foge. A depressão leva as pessoas a fugir do convívio de outra pessoa. A depressão leva com que as pessoas até mesmo não queiram ficar ao lado de outra pessoa. Elias vai para um lugar a qual ele até mesmo possa ficar sozinho. A depressão leva as pessoas a ficar até mesmo isolado. Eu acabei de falar que a depressão leva as pessoas até mesmo a comer por necessidade e não por prazer, não por estar com fome. E isso vem chamando a atenção. Quando eu falo em depressão, né, eu chego até no ponto máximo das pessoas até mesmo querer se matar. Eu estou falando isso, não é só pessoas até mesmo que não são crentes, não é só pessoas até mesmo que são simplesmente membros, porque nós ouvimos nos noticiários
bem dizer quase que toda semana, né? Até mesmo pastores se matando por causa da depressão. A depressão é algo que muitas vezes você não tem controle. A depressão te leva a sentir sintomas que muitas vezes na realidade não existe. É coisas que muitas vezes é criada no seu psique, na sua mente, no seu cérebro. E você não tem controle, você não tem domínio sobre aquilo ali. Eu quero trazer mais algo para você. De repente você está fugindo de tudo e de todos. Não quer ver ninguém. Elias deita e dorme e pede a Deus para tirar a vida dele. Quem sabe você que está me ouvindo ou sabe de alguém, até mesmo que já pediu até mesmo a Deus para morrer. Pessoas que não têm mais prazer na vida. Pessoas que preferem até mesmo morrer do que continuar vivendo a vida que a qual Deus deu para ele. Muitas vezes a vida é difícil, mas a vida é algo especial, algo que Deus preparou para você, algo que Deus preparou para mim. Por mais difícil que seja a minha vida, por mais difícil que seja a sua vida, mas a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. É Deus que decide a hora, é Deus que decide o momento de fazer ou não fazer em nossas vidas. Elias estava passando por isso. Outra coisa que eu quero trazer para você também. Se você já entrou em estado de depressão, você só quer chorar. Tem pessoas que já entraram no estado de depressão. Muitas vezes que você começa até mesmo a falar com ele. Os olhos deles começam a lacrimejar e até mesmo chorar, sem ele perceber que ele está chorando. O que eu quero dizer para você? Uma certa vez, até mesmo eu falando com o Espírito Santo, o Espírito Santo me trouxe algo que eu não havia pensado. Muitas vezes, aquele choro que a pessoa até mesmo está chorando sem perceber que está chorando, é o choro da sua alma, da angústia, da tristeza, algo que a qual nós olhando não conseguimos ver. Mas eu quero trazer algo para você. Deus não quer que você ou eu morra na depressão. Deus não quis que Elias morresse na depressão. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te consolar. A depressão normalmente te leva até mesmo a trazer motivos. Se nós olharmos o texto mais na frente, nós vamos ver que Elias começa a falar, né, em relação a isso. Elias começa a dizer, Senhor, mas olha só, eu tenho motivos para entrar em depressão. Senhor, eu tenho motivos até mesmo para fugir. Senhor, Jezabel quer me matar. De repente você está vivendo um momento que a qual dentro da sua mente, dentro do seu coração, você tem motivo até para fugir de tudo e de todos. Você tem motivo até mesmo para poder lamentar. De repente você tem problema no seu relacionamento. De repente você tem um problema com o seu filho. De repente você tem um problema com um amigo. De repente você tem um problema com o seu esposo ou com a sua esposa. Eu quero dizer para você que a depressão, ela vai sempre achar um motivo. E uma das coisas que eu quero falar para você, em momento nenhum, se você for ajudar alguém, nunca coloque o seu problema maior do que daquela pessoa que a qual está vivendo aquele momento de depressão. Eu quero dizer algo para você. A minha dor dói em mim, a sua dor dói em você. Então a minha dor não é maior do que a sua, e a sua não é maior do que a minha. De repente eu consiga viver, né? Até mesmo sair de um problema que muitas vezes para você vai te levar a uma depressão profunda. Mas não é por causa disso que eu tenho que fazer comparação do meu problema com o seu. Se você quer ajudar alguém em depressão, primeiro, a depressão, o que eu aconselho? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. De repente a pessoa está precisando até mesmo de um psiquiatra. Procure um líder, procure um pastor, que de repente o problema da pessoa pode até ser também de forma espiritual. Eu quero trazer algo para você. Ajude da forma que você puder ajudar.
as pessoas até mesmo não entrar numa depressão profunda, ou até mesmo sair de uma depressão profunda. Eu estou falando algo para você, que Deus quer te ajudar, Deus quer me ajudar. Deus não quer que eu morra, Deus não quer que você morra no estado de depressão. Vamos lá. Você já entrou. Outra coisa. Mas Ele não quer que você fique na depressão. Deus não quer. Ei, se você conhece alguém que está passando por esse momento de depressão, não diminua a dor dele. Não diminua. Porque você não está sentindo a dor dele. Outra coisa. Nunca fale. Isso que você está passando, isso é besteira. Isso é um probleminha. Nunca fale isso. O que pode ser besteira para você, para eles, pode ser um problema muito grande, muito sério. Nunca fale isso. Outra coisa, Deus não podia falar com Elias para ele deixar de ser bobo? Eu falo, Elias, deixa de ser bobo, Elias. Poxa, olha só, eu não fui contigo. Você não matou os 450 profetas? Você não clamou, o fogo desceu? Elias, você está fugindo por quê, Elias? Está com medo de uma mulher, Elias? Tu enfrenta 450 homens e foge de uma mulher, Elias? Mas Deus não fez isso com Elias. Então nunca diga para a pessoa que o problema que ela estava passando é besteira. Outra coisa, Deus ajudou Elias mandando um anjo. O anjo dá a Elias pão e água. E Elias volta a dormir. Muitas vezes as pessoas estão vivendo em momento de depressão, come por necessidade, come, bebe água e volta a dormir. As pessoas muitas vezes querem viver um momento quase total, né? Dormindo o tempo todo, para muitas vezes não vir aqueles pensamentos que a qual muitas vezes sufoca, a qual muitas vezes faz mal, né? Deixa a pessoa triste. A depressão muitas vezes leva as pessoas a dormir de forma até mesmo descontrolada. A palavra de Deus mostra que Elias comeu e dormiu. Não quer dizer que a pessoa, quando está com depressão, é que Deus não está do lado dele. Elias estava com o anjo do Senhor do lado dele. Elias foi alimentado pelo anjo do Senhor. Elias bebeu água pelo anjo do Senhor. E após beber e comer, Elias voltou a dormir. Então, vamos analisar. A depressão leva as pessoas a agir de forma incontrolável. Muitas vezes é um sono que até mesmo alguns costumam dizer o sono da morte. As pessoas só querem saber de dormir, ficar o tempo todo deitado. Elias se encontrava deitado. Outra coisa também que eu quero trazer para os irmãos. Elias não queria fazer mais nada. Quando as pessoas entram em estado de depressão, ele não quer fazer mais nada. Só que o anjo do Senhor tornou a tocar em Elias. E quando o anjo do Senhor tocou em Elias, ele fala para ele, Elias, ei, sai desse estado. Elias, eu estou aqui para poder te ajudar. Elias, estou aqui para poder te auxiliar. Elias, olha, o teu momento não é esse de ficar em depressão. Deus me enviou para te falar, Elias, que você não pode morrer nesta depressão. De repente, você tem pessoas para ajudar. De repente, você tem pessoas para você trazer um auxílio para ele. Para você falar para ele, ei, você não pode dormir. Você não pode morrer nessa depressão. Porque Deus tem muito para fazer contigo. Amém. Deus tem muito para falar contigo. De repente, aquela pessoa que a qual se encontra na depressão, Deus tem muito para usar ele na obra dele. Outra coisa também, Deus está te falando, ei, levanta, coma e beba, porque a sua jornada é longa. De repente, aquela pessoa que vive aquele momento de depressão, Deus quer falar para ela, ei, levante, saia dessa depressão que eu estou aqui para te ajudar. Porque a sua jornada é longa. Eu preciso de você para que você venha fazer a obra de levar o evangelho, de ajudar aqueles que se encontram com problemas, com doença, na depressão. De repente, você está vivendo esse momento. Eu trago uma palavra para você. Ei, levante,
Deus tem muito para fazer através de você. Deus tem muito para te usar. Entenda isso. A depressão, ela não pode te matar. Vamos lá. Elias caminhou 40 dias e 40 noites após ter comido e bebido o que o anjo havia dado para ele. Foi pão e água. Quando eu pego pão e água, pão representa a palavra de Deus. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer, até mesmo se a nossa depressão for de forma espiritual, é comer mais da palavra, é alimentar mais da palavra. Mas pastor, eu vou pegar a Bíblia e vou comer assim, ó, que nem esse caderno aqui, ó. Não é isso que Deus está falando literalmente, não. Quando eu falo comer, eu estou falando examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar mais a palavra de Deus. É isso que é comer. Quando Elias come o pão, Elias está se alimentando. Eu quero trazer algo para você, para que você venha superar a sua, até mesmo, depressão. É necessário que você coma, examine mais a palavra. Elias bebeu da água. Eu quero trazer algo para você. Ei, beba da água que é Cristo Jesus. Quando você bebe da água que é Cristo Jesus e come do pão, que representa até mesmo a carne de Cristo, ei, a sua alma, o seu espírito irá ficar fortalecido. E se a tua depressão for de forma humana, ela vai perdendo a resistência. E com certeza ela irá cair por terra em nome de Jesus. Amém? Amém. Outra coisa, a depressão sempre tem motivos. Já falei sobre isso. E a voz de Deus perguntou a Elias, quando ele estava na caverna. Olha só o que a voz de Deus perguntou a Elias. Elias ouviu uma voz assim, ó, assim mesmo. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus perguntou a Elias. Será que Deus não sabia que Elias estava ali? Será que Deus não sabia? Eu quero trazer algo para você. Muitas vezes as pessoas estão entrando num estado de depressão tão grande que ele começa a ouvir vozes. Mas muitas vezes as vozes que a qual ele está ouvindo são vozes que muitas vezes falam para ele: olha, se mate, tire a sua vida. Olha, a sua vida, né, é formada de tantas derrotas. Olha, é uma dor muito grande muitas vezes quando as pessoas estão em estado depressivo. Muitas vezes aquela voz está te levando ou te induzindo você a ceifar sua vida. Eu quero falar algo para você. A voz de Deus jamais irá falar para você dessa forma, para você ceifar sua vida. A voz de Deus irá falar assim: ei, eu estou contigo, levante, saia dessa depressão, eu tenho muito para fazer através da sua vida. Quando, se você já passou, ou se você está passando, ou se você conhece pessoas que ouvem vozes, até mesmo falando para que a pessoa venha retirar a sua própria vida, ajude essa pessoa. Ou se você vive esse momento, a primeira coisa que você tem que fazer, repreenda em nome de Jesus. Ou se você souber alguém que esteja passando por esse momento de ouvindo vozes, até mesmo para poder tirar a própria vida, você fale para ela: olha, fale para Deus, Senhor, me ajude, e repreenda essa voz. Porque quando já está chegando nesse ponto, a depressão está já se transformando em opressão. O inimigo das nossas almas quer fazer com que nós venhamos tirar as nossas vidas. Eu quero trazer algo para você dentro disso. Elias ouviu a voz de Deus. E quando Elias ouviu a voz de Deus, Elias não entendeu ao primeiro instante. De repente, hoje Deus está falando contigo e você não está entendendo. Eu quero falar algo especial para você. Ei, procure entender o que Deus está falando para você. Procure entender o que Deus quer fazer na sua vida. Pode ter certeza que quando você começar a entender o que Deus tem para fazer na sua vida, o que Deus quer fazer contigo, essa depressão irá cair por terra em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus mostra que o anjo Deus pergunta a Elias de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? Na realidade, Deus estava falando com Elias: Elias, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é caverna. Elias,
Seja forte e corajoso, Elias. Tenha bom ânimo, Elias. Saia dessa situação. Se você não puder sair sozinho, procure alguém que possa te ajudar a sair dessa situação. Mas Elias, eu não quero ver você morrendo na depressão. Elias, eu quero o melhor para você. Elias, eu sei que você tem o melhor de você, que ainda está até mesmo escondido atrás dessa depressão. Deus estava falando para Elias: Elias, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu quero falar algo para você. De repente Deus está te perguntando: eu não sei o que você está fazendo aí. Eu não sei por que você está escondido. Eu não sei por que você está isolado. Eu não sei por que você não sente mais prazer. Elias que está do outro lado. Elias que está do outro lado da tela que eu estou falando. Deus tem muito para fazer contigo. Deus tem muito para fazer na sua vida. Deus quer te levantar. Deus quer te usar como canal de bênção para a vida de outras pessoas. Ei, Deus manda te dizer: saia desse estado de depressão. Se não tem força, até mesmo para sair, procure pessoas que possam ajudar. Conforme eu já falei, procure até mesmo um psiquiatra, um psicólogo, ou até mesmo alguém que possa te ajudar de forma espiritual. Mas não aceite a depressão na sua vida. Não tem força, pastor. Peça a Deus força. Peça às pessoas ajuda, as pessoas certas, que Deus irá mostrar para você e você irá sair da depressão. Outra coisa, nunca abandone o tratamento que você começou. Nunca abandone. Nunca abre mão de algo a qual Deus colocou na sua vida, para você até mesmo ter uma vida melhor, ter uma vida feliz, ter uma vida de alegria. Nunca abandone aquilo que Deus colocou até mesmo para poder te ajudar. Quando você entrar e começar a fazer até mesmo esse tratamento, não deixe para trás, não pare, em nome de Jesus. Amém? Amém. Outra coisa, só para nós encerrarmos. E a voz de Deus perguntou a Elias, quando ele estava na caverna: Elias, o que você está fazendo? Eu torno a perguntar: o que você está fazendo na caverna? Hoje Deus te pergunta: o que você está fazendo na caverna? Deus quer falar com você na brisa. A palavra de Deus fala que veio aquele vento, levezinho. Enquanto veio um vento forte, e Elias estava vivendo um momento de depressão, Elias achou que era Deus que estava naquela situação. Elias já estava no estádio, já não conhecia mais o que Deus fazia. Elias já não conhecia mais, não entendia a voz de Deus. Veio um terremoto, Elias falou: Deus está nessa situação. Deus não estava também. Mas quando veio aquela brisa fresca, suave, que Elias nem percebeu, Deus estava naquela situação. Eu quero falar algo para você. De repente, Deus já veio em teu auxílio e você não percebeu. Poxa, mas eu esperava que Deus viesse de uma forma. Deus tem as formas de agir na minha e na sua vida. De repente, da forma mais tranquila, é aí que Deus está agindo. Outra coisa, Deus quer falar com você na brisa suave. As decepções da vida não podem te levar à depressão. Independentemente das decepções que você já teve, não pode te levar à depressão. Outra coisa, Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui nesta terra? Deus te pergunta: ei, você que está do outro lado, Deus está te perguntando: o que você está fazendo aqui nesta terra? Olha só, eu soletrei. Agora vamos lá de novo. O que você está fazendo aqui nesta terra? Deus está te perguntando: ei, eu te fiz para você fazer algo. E Deus agora está te perguntando: ei, o que você está fazendo aqui nessa terra? Se eu botei você para fazer algo, e nesse momento, o que você está fazendo? Outra coisa, Deus manda Elias voltar pelo caminho que ele percorreu.
Deus manda Elias voltar aonde encontrava até mesmo Jezabel. De repente tem algo na sua vida que você vai ser obrigado a retornar, a voltar. Até mesmo para que você venha perceber aonde foi que começou essa depressão. Aonde foi que tudo começou. De repente foi algo que você errou. Ou de repente foi algo que as pessoas erraram contigo. É necessário que você volte e analise e veja o que tudo isso que está levando você à depressão. Vamos lá. Uma coisa que eu quero falar para você. Deus falou para Elias que ele estava no controle de tudo. Quero falar algo para você. Deus tem o controle da sua vida, independente do momento que a qual você esteja passando ou não. Outra coisa, Deus vai usar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um pastor até mesmo, ou um líder, para poder te ajudar você sair dessa depressão. Outra coisa, porque Deus não quer te ver você morrer com depressão. Eu quero trazer algo para você. Quando Judas traiu Jesus, ele entrou num estado de depressão muito grande. Mas Judas tinha como sair desse estado de depressão. Judas, a forma dele sair desse estado de depressão era só ele pedir perdão a Jesus. Senhor, me perdoa porque eu te traí. De repente você está num estado de depressão, que é necessário de repente você pedir perdão a Deus. Eu quero falar algo para você. Judas, quando ele chega ao ponto de se matar, Judas já saiu do estado de depressão e entrou no estado de opressão. De repente Deus está querendo algo de você. De repente Deus quer que você peça perdão a alguém. Ou de repente Deus quer que você libere perdão para alguém. E isso aí muitas vezes pode te levar a um estado de depressão. Não deixe o seu estado de depressão, ou estado de alguém que você conhece de depressão, entrar no estado de opressão. Tem pessoas morrendo por causa da depressão. Ajude, se ajude também. Estou falando para você ajudar alguém, mas de repente você está precisando de ajuda. Amém? E para nós encerrar, porque Deus não quer te ver você morrer com depressão. Você tem muito para fazer a obra de Deus. Não morra com depressão. Não deixe que a depressão venha te matar. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos na noite desse dia. Ei, não deixe a depressão te matar. Amém? Vamos ouvir um louvor agora. Quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar.
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, irmão. Chama ele. Ele vai te ajudar. Não importa o que você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa o que você foi, ou na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa o que você foi, na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. De você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não desiste. Amém? Amém. Vamos Ele lá. não desiste de mim e nem de vocês, irmão. Ele tem um amor muito grande para nós. Não desista. Clame e chame o nome do Senhor, que Ele vai te escutar. Amém? Amém. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque sabemos que Tu não desistes, Deus. Independente do problema que a qual nós estamos passando, das dificuldades, ou até mesmo de uma depressão, Deus, Tu não desistes de nós, porque Tu acredita em nós, e Tu sabe, Deus, que nós podemos superar e vencer qualquer barreira, porque nós estamos contigo, Deus. Deus, agora também eu te peço, pela semana que está iniciando, Deus, que dê uma semana de bênção, uma semana abençoada, uma semana de vitória para o seu povo, Deus. Deus, em nome de Jesus, Deus, que Tu venha, Deus, de forma sem igual, Pai, preencher, Deus, de repente, algum espaço que esteja vazio em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu te peço vitória para o seu povo, Pai. Amém. Dai-nos uma noite de sono tranquila, abençoada, continue nos guardando, todo espírito de enfermidade caia por terra, Deus, que nós não venha ficar enfermo em nome de Jesus. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Dê um abraço no seu irmão, amém?
Quero agradecer aos irmãos aí que entraram, irmão José Carlos e a esposa Cristina. Para quem não conhece, o irmão José Carlos é o filho da irmã Marlene, que está assistindo conosco, que também a sua irmã Rosa também entrou, né? A irmã Jô, junto com o esposo Luiz Carlos também, né? Eles entraram, irmão Daniel, irmã Elane, Marcelo Siqueira. Olha, Deus abençoe a vida de vocês, né? Grandemente. E aí a paz aí do Senhor para todos. Amém? Beijão no coração de vocês, amém? Obrigadão. Deus abençoe. Até a quarta, 7h30.